Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa força do domingo possamos ter também a força do Divino Deus em nosso coração, para que possamos viver sempre alegres e felizes, viver uma vida tudo certo, tudo abençoado, tudo iluminado por Deus, para que a glória de Deus sempre esteja presente conosco. Um feliz domingo a todos e hoje, como de costume, nós vamos fazer a nossa oração dominical. Nós vamos trazer um trecho do Evangelho, uma parte do Evangelho e depois a nossa oraçãozinha final, tá bom? E o trecho, a parte do Evangelho que nós vamos pegar é de Lucas, capítulo 1, do versos 39 ao 56. E assim fala Jesus no Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos queridos, olha só que evangelho lindo. A partir desse evangelho, nós vemos aqui aquela oração que nós cristãos, principalmente nós cristãos católicos, oramos muito. A oração da Ave Maria. Esse trecho evangélico do Evangelho de Lucas é a origem da oração dos cristãos, da Ave Maria. É a origem também do Santo Terço. Você talvez já conhece a oração do Santo Terço. Eu não irei explicar como orar o Santo Terço, mas eu irei dizer a importância dessa oração que começou a partir desse trecho bíblico. Então, os primeiros cristãos, eles, quando Jesus sobe ao céu, que vem o Espírito
Espírito Santo de Deus sobre os primeiros cristãos, o que acontece? Primeiro eles vão observar que esse trecho é um trecho bíblico, né? Um trecho inspirado por Deus, para estar na palavra de Deus. E em segundo lugar, o que eles observam? Que essa oração, essa parte bíblica, servia para ser uma oração poderosíssima contra o inimigo de Deus, contra o inimigo de Deus, que se levanta. Como que ele faz? Ele se levanta contra a gente para ir contra Deus, né? Então, essa oração é a oração de maior poder para eliminar o inimigo, o demônio, né? Assim como falam. Então, assim, os primeiros cristãos, ao receberem o Espírito Santo ali junto com os apóstolos, o que aconteceu? Os apóstolos e os primeiros cristãos perceberam que essa oração era uma oração poderosíssima. Lembra que os primeiros cristãos eram quem? Eram os judeus, né? Que era o povo escolhido por Deus, e aí eles tinham muito a tradição de fazer as orações dos salmos, a oração dos cânticos, ou até mesmo recitar, ficar com um terço assim, né, com um terço tipo assim de bolinhas, né, de contas, recitando versículos ou trechos da parte da palavra de Deus. E o que aconteceu? Então os primeiros cristãos pegaram essa oração e começaram a recitar. Em vez de ser um salmo ou uma outra passagem bíblica, eles começaram a recitar essa passagem bíblica da saudação de Isabel a Maria. Maria que estava carregando Jesus ali no ventre. Você vê que grandiosa oração. Aí o que aconteceu? Os primeiros cristãos, ao observarem que essa oração era uma oração de poder, eles continuaram sempre orando. Eu sempre, quando eu passo por esse trecho bíblico, eu lembro do meu colega de infância. Eu era criança, ele já era um senhor de idade, o seu Darcy. Ele contava para nós, né, que os jesuítas, antigamente, eles andavam 2 a 2, né, por dentro no mato, e eles oravam, eles carregavam, né, o terço e orando, né, essa oração da Ave Maria, né, que era o terço, né, o Santo Terço, né, que é chamado pelos cristãos. E aí o que acontecia com os jesuítas, né? Lá muito antigamente, lá no início do Brasil, né? Era tudo sertão, então tinha muito bichos, né? Leões, onça, que podiam atacá-los, cobras, né? Outros bichos peçonhentos que podiam picá-los, e então eles precisavam muito da proteção divina. Eles usavam a oração do terço como proteção divina. E também eu recordo, quando eu leio esse trecho, dos monges franciscanos que estavam numa das cidades lá no Japão, aonde caiu a bomba atômica. Você lembra? Né? Teve 2 cidades, né, que foram atingidas por bombas atômicas, né? Que Deus nos livre de todos esses males. Eu até me arrepio ao lembrar dessa passagem, né? Como pode o ser humano ter essa capacidade? Que Deus corte o coração de emoção, né, do ser humano para não ter mais essa capacidade de fazer isso. Aleluia. Amém. Então, assim, o que acontecia? Os franciscanos, monges franciscanos, eles moravam numa dessas cidades,
aonde caiu a bomba atômica. E para, glória de Deus, o que aconteceu? Eles estavam orando o Santo Terço. Eles eram pessoas de oração, de muita oração, e eles oravam o Santo Terço. E quando caiu a bomba atômica sobre aquela cidade, milhares de pessoas foram incineradas assim, instantaneamente, dentro de segundos. Mas para o grande milagre e também para o convite a nós, cristãos, a orarmos o Santo Terço, esses monges, nada aconteceu com eles. Nada aconteceu com eles. Dias depois, eles saíram da sua casa, do seu mosteiro onde eles estavam, saíram todos caminhando, tiveram que caminhar quilômetros para chegar em lugares aonde não houve destruição da bomba atômica. E com eles nada aconteceu. Isso é o que? O milagre de Deus que eles buscaram através da oração. Isso é comprovado cientificamente, historicamente. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a partir desse trecho que você ouviu da leitura, palavra de Deus, leitura, palavra de Deus, a orar a Ave Maria do seu jeito. Mas se você quiser aprender o Santo Terço, você bota aqui no YouTube, muita gente está ensinando como orar o Santo Terço. Você vai pegar uma conta dessa e vai aprender a orar o Santo Terço. Eu rezo ele todos os dias, tá? Rezo ele todos os dias. E você vai ver a bênção que é essa oração, tá bom? Eu vou agora convidar você a orar comigo 3 vezes essa oração que nós acabamos também de ler aqui na Palavra de Deus, tá bom? Senhor e nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse domingo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa existência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os terrenos, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os terrenos, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os terrenos, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos, fiquem na paz e na bênção de Deus. Espero você amanhã para junto nós orarmos novamente.